meu grupo, vamos falar um pouco sobre o projeto Trabalho Conclusivo de Curso, nosso TCC, né? Que é o Louro, que é uma plataforma de receitas visada para o público idoso. Bom, essa apresentação foi separada em tópicos e a gente vai abordar aqui agora, principalmente o tema principal, o objetivo que a gente teve com a criação desse site, né? E também como que funcionou toda aquela criação de conteúdo, de design, da prototipação e assim por diante. Pode passar. Bom, esse grupo é composto por mim, o Victor Hugo, né? Pelo Victor Dias, o Samuel e a Mariana. E nós quatro, inicialmente, tivemos como ideia de propósito falar um pouco sobre como o público idoso está inserido aqui naquele âmbito tecnológico, né? Bom, há de se perceber que esse público possui uma dificuldade maior nesse meio tecnológico, por não ser algo que eles estão desde sempre inseridos, igual os jovens que já nasceram com o celular na mão, por exemplo. Pode passar. Bom, pensando nessa problemática enfrentada por esse público-alvo, a gente decidiu criar uma plataforma de receitas, um site de receitas, feito para eles. Então, o nosso site, o Louro, né, ele possui uma fácil legibilidade, um fácil funcionamento e também uma acessibilidade especial que a gente vai mostrar posteriormente, quando a gente for mostrar um site realmente funcionando para vocês. Bom, como o objetivo principal desse nosso site, dessa nossa plataforma de receitas, a gente teve criar um site, né, convidativo para esse público e principalmente inserir os idosos nesse meio social para haver ali uma inclusão, né? Também é interessante falar que para todo esse projeto funcionar, a gente desenvolveu, antes de tudo, uma pesquisa de campo para conseguir entender melhor todos os desígnios que a gente precisaria passar, que a gente precisaria adicionar ao nosso site e assim por diante. E quem vai falar melhor sobre essa pesquisa de campo é a Mariana Mota. Boa noite, eu sou a Mariana e eu vou falar sobre a pesquisa de campo. Como o Victor já abordou, a gente fez a pesquisa de campo para saber as problemáticas do nosso público-alvo e também validar as ideias que a gente teve inicialmente. A primeira pergunta que a gente fez, antes de tudo, a gente dividiu a pesquisa em 2 critérios. O primeiro foi uma pesquisa mais abrangente, então foi o público desde os adolescentes até os idosos. A segunda, que vai ser a que a gente vai mostrar para vocês, que teve maior relevância para a nossa aplicação, foi somente com idosos. Então, a primeira pergunta foi se você tem dificuldades, no caso os idosos, com as novas tecnologias. A maioria respondeu que sim, com 57,9%. Ou seja, isso significa que realmente a gente precisava fazer alguma coisa, alguém precisava fazer alguma coisa para inseri-los nesse meio digital. A segunda pergunta é se você tem dificuldade com ícones e símbolos. A maioria também respondeu sim, com 66,7% de aprovação. Ou seja, isso moldou o nosso design, então partes que teriam ícones e símbolos, apesar da gente ter a proposta de não fazer muitos textos, a gente decidiu colocar palavras por extenso. A terceira pergunta é o que mais incomoda ao utilizar sites, e foi o top 3 mais selecionados. O primeiro foi textos técnicos, o segundo muitos elementos e o terceiro letra pequena. Então isso deu uma noção para a gente do nível de simplicidade da nossa aplicação, que a gente deveria fazer. O quarto era qual dispositivo você mais utiliza. A gente já imaginava que seria o celular, então a nossa aplicação ela já foi diretamente pensada para a tela do celular, apesar dela ser responsiva, ou seja, ela pode ser utilizada em qualquer outro dispositivo que ela vai funcionar perfeitamente. E a última pergunta foi se você acha que um site de receita seria útil na sua vida, já que a gente queria validar o nosso tema realmente. A maioria respondeu sim, com 71,4% de aprovação. Então a gente viu que a gente estava no caminho certo e inserindo os idosos com algo que interesse eles. Agora falando sobre a logotipo, a gente resolveu colocar folhas de louro como logotipo, fazendo referência ao tempero, que é utilizado em muitas receitas, e também ao Louro José, que é do programa Mais Você, da Ana Maria Braga. A gente também desenhou um gatinho, que não é necessariamente uma logo, mas é uma persona do nosso site.
Então, ele foi pensado para trazer mais conforto para a aplicação e também fugir um pouco da modernidade. Apesar das funcionalidades serem modernas, a gente não queria que isso refletisse na interface. E agora sobre o protótipo, a gente iniciou pegando inspirações, essencialmente no Pinterest. Depois disso a gente foi juntando as ideias de cada aplicação, de cada inspiração, desculpa, e aprimoramos e juntamos tudo que deveríamos fazer. Agora o Vitor Dias vai apresentar sobre a criação de conteúdo. Boa noite. O conteúdo foi pensado especificamente para o público idoso. Os usuários podem criar as suas próprias receitas, eles sendo idosos ou não. As imagens são grandes e as receitas são organizadas por categorias para facilitar a busca. Também inserimos opções para que tenham restrições alimentares, como, por exemplo, baixa carboidratos e para quem é vegano. As ferramentas. O Trello nós utilizamos para organização do trabalho, o Figma para a prototipação, o Canva para a criação dos slides e o Visual Studio Code para o desenvolvimento do projeto. Já no design do site, o site segue uma proposta minimalista, com tons pastéis, poucos elementos e fontes grandes. Tudo pensado para não sobrecarregar a visão do usuário. Agora eu vou passar para o Samuel para falar mais da acessibilidade. Boa noite. A acessibilidade do nosso site ela foi pensada ela foi muito importante no nosso projeto, porque a gente deixa mais acessível ao nosso público, que no caso seriam os idosos, não muito habituados às novas tecnologias. E para isso a gente botou opções como aumentar e diminuir o tamanho das fontes, né, no caso do tamanho do texto. A mudança de contraste, que seria o fundo da tela, você pode alterar tanto branco quanto preto, no caso claro e escuro. Também a gente decidiu botar no layout utilizar cores suaves, além de botões mais simples. E também tem uma leitura de texto por voz, que a gente vai mostrar um pouco depois. E eu vou dar uma pequena conclusão final sobre o nosso projeto, que com a criação desse projeto a gente percebeu que a tecnologia ela pode ser muito inclusiva. E o nosso objetivo com esse projeto foi ajudar os idosos no seu dia a dia a partir das pesquisas de campos e das suas necessidades reais. Antes de a gente terminar a apresentação, a gente vai mostrar um pouco do nosso site, tá? Esse aqui é o layout do nosso site. Vai ter 3 opções assim de início: refeições, lanches, café e os petiscos. Clicando numa delas, você vai para a parte das opções, onde vai ter várias opções para pratos completos, massas, caldos e sopas, saladas. Clicando em qualquer uma dessas opções, aparecer a receita que vai estar cadastrada lá. Como aqui está aparecendo a salada Kaiser. Nela vai aparecer os ingredientes de preparo. E como eu disse anteriormente, o layout ele realmente foi bem simples, com cores suaves. E ali já tem a acessibilidade, onde você pode aumentar o tamanho da fonte, como eu disse anteriormente. Diminuir ela também, você pode mudar o contraste, tanto colocar o tema escuro quanto o claro, e além disso tem uma leitura de texto por voz. 3 colheres de sopa de suco de limão. Ingredientes. Esse foi o nosso projeto. Eu gostaria de agradecer aos professores Yuri e Henrique que nos auxiliaram em todo o projeto. Gostaria de agradecer a atenção e a presença de todos aqui presentes. E é isso. Obrigado.